Salve galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e a gente vai bater um papo agora sobre prova oral para o Ministério Público de Minas Gerais. Como vocês sabem, está sendo transmitido pelo YouTube a arguição aos candidatos para o concurso público do Ministério Público de Minas Gerais. E eu vim conversar um pouquinho com vocês aqui sobre prova oral em si e sobre uma questão que trouxe muita polêmica. Muita gente ficou com dúvida, uma arguição feita sobre a matéria de direito constitucional. Primeiro ponto, galera, olha só. Quando o candidato chega nessa fase de prova oral, em um concurso desse para o Ministério Público, onde são várias etapas anteriores, o candidato certamente é muito bem preparado. O conhecimento dele jurídico, o conhecimento de legislação, a memorização já foi testada. O arguidor, ele sabe que o candidato ele tem essa qualificação, é um candidato preparado. Então, o objetivo da prova oral não é pura e simplesmente testar o conhecimento jurídico do candidato. É levar em conta vários outros aspectos, o poder de articulação do candidato, o raciocínio rápido, tudo isso é considerado, né? O vocabulário do candidato é considerado também. Eu já preparei alunos para a prova oral e a gente se preocupa muito com isso, né? Não é apenas o conhecimento jurídico. Claro que tem que ter um conhecimento jurídico, mas é muito mais articulação de ideias, raciocínio rápido, né? E testar o próprio vocabulário do candidato. Ninguém vai acertar tudo na prova oral. Até porque, muitas vezes, o examinador ele começa a perguntar e quando ele vê que o candidato tem conhecimento do assunto, ele vai aprofundando. Muitas vezes ele faz isso. Isso aí não é para testar apenas o conhecimento dele, é para testar o poder de raciocínio. Tanto é que prova oral muitas vezes sequer tem espelho de correção. Porque justamente se testa o raciocínio. Muitas vezes não há resposta certa ou resposta errada. O examinador está lá olhando como o candidato pode ter ideias para conseguir resolver um certo problema. Essa é a ideia. Beleza? Então, botem na sua cabeça quem está se preparando para provas onde prova oral, concursos, onde prova oral é etapa, venha com isso na cabeça, né? Então tem que treinar muito, 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 muito. Até porque o nervosismo é grande, né? O frio vai dar na barriga ali, certamente. Então, se você não tiver repetido aquilo exaustivamente, treinado, falar em público, né? É muito importante também você se juntar com amigos que estejam naquela sua mesma vibe, se preparando também para provas orais, para vocês treinarem juntos, um falando para o outro, porque quando você treina, certamente não vai acabar o nervosismo, mas vai diminuir um bocado, beleza? E vou conversar com vocês aqui sobre uma arguição, uma pergunta que foi feita que gerou muita dúvida. A pergunta dizia mais ou menos o seguinte: no Brasil, nos termos da Constituição, existe o instituto da eleição sem voto? Isso aí pegou muita gente de surpresa. Não é uma resposta difícil, mas é o que eu falei antes. É testar o poder de raciocínio do candidato. Então a pergunta era: no Brasil, existe o instituto de eleição sem voto? Quando você vai responder isso, né, sem parar muito para pensar muito, você vai dizer, ora, não tem, né? Porque para ter eleição você tem que votar, né? Então, não há eleição sem voto. A resposta é errada, há eleição sem voto, galera. A gente tem que separar o instituto da eleição e o instituto do voto. Há eleição sem voto, mas não há voto sem eleição. Eleição o que é? É escolher. Eleger é escolher. O voto é uma forma de se eleger alguém, mas há outras formas. Se você for pegar o instituto da eleição num sentido muito amplo, por exemplo, quando você faz um concurso público, você está sendo eleito para ocupar um determinado cargo público. O concurso público, por exemplo, no sentido muito amplo, é um tipo de eleição sem voto. Um outro exemplo, quando o presidente da República escolhe os ministros do Supremo, né? Ele indica o ministro Supremo para ser votado pelo Senado Federal, o Senado Federal vai apreciar, mas quem indica é o presidente. Para ele indicar, ele não precisa receber votos de ninguém. Ele escolhe quem ele quiser, desde que presente os requisitos constitucionais. Um outro exemplo, governador de território não é votado. Presidente da República escolhe, Senado Federal aprova. Então, no sentido muito amplo, existem vários institutos de escolha de eleição sem voto. Mas se você quiser afunilar para cargos políticos estrito sensu, ainda assim a resposta é positiva. Existe sim o instituto de eleição sem voto. Por exemplo, os vices. Você não vota no vice. Você vota no chefe do executivo, você vota no presidente, você vota no governador do estado, você vota no governador do Distrito Federal, você vota no prefeito do município. Você não vota nos seus vices. O vice ele é eleito de acordo com o titular. Então o vice é eleito sem voto. Já houve no Brasil época na qual havia eleição para presidente e para vice.
né? Não deu muito certo porque muitas vezes o vice era um candidato de oposição do presidente e dificultava, né, o programa de governo. Mas atualmente não há essa eleição separada de presidente e vice. Então o chefe do executivo, ele leva o seu vice junto, o vice eleito sem voto. Eleições pelo sistema proporcional é possível também. Na eleição pelo sistema proporcional, como você sabe, o voto, voto não é diretamente no candidato, o voto vai para o partido, o voto vai para a coligação. E de acordo com o cálculo lá de coeficiente eleitoral, coeficiente partidário, se escolhe quantas cadeiras aquele partido ou coligação pode ocupar. Então, eventualmente, pode ingressar também alguém que não tenha voto, né? Se você tiver algum candidato lá daquela coligação, daquele partido muito bem votado, ele pode arrastar alguém que não tenha voto. A lei das eleições até mitigou essa possibilidade, mas ela ainda existe. Então, observem que não era uma resposta difícil você responder se existe ou não eleição sem voto, mas exigiu o quê? Parar, respirar fundo e raciocinar, articular essas ideias. Certamente tudo que eu falei aqui para vocês sabiam. Vocês tinham que ligar isso à ideia da eleição sem voto. E tinham que fazer tudo isso com aquele friozinho na barriga, beleza, galera? Então é isso. Prova oral é ter tranquilidade, é muito treino, é respirar e responder. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, comenta aí, curte, compartilha. Beijo, abraço e a gente se fala.